Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos, pesquisadores, tecnologistas que trabalham no DCTA, no INPE, no CEMADEM e na Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai discutir um pouco da atual situação da ciência no nosso país, de onde viemos, em que momento nós estamos e para onde iremos, dependendo do resultado das próximas eleições. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com dois cavalheiros que representam muito bem a ciência brasileira. Nós estamos com o Ricardo Magnus Galvão, que todo mundo conhece aí como ex-diretor do INPE, professor titular lá na USP e que recebeu o prêmio da revista Nature como cientista do ano em 2019. Ricardo Galvão, para quem também não sabe, popularizou para as novas gerações o termo pusilânime. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E conosco aqui o prazer de receber mais uma vez o ex-ministro Sérgio Machado Rezende, formado lá pela Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, que também foi ministro dos anos... Foi ministro dos anos 2003 a 2010, recebeu prêmios de honraria em 2009 e em 2012, prêmio da Fundação Conrado Wessel na categoria Ciência. Muito boa tarde a ambos, obrigado por terem atendido ao nosso convite. E eu quero começar essa conversa pelo momento que nós estamos vivendo agora. Os índices de desmatamento estão cada vez mais assustadores, junto com os índices de queimadas na floresta amazônica brasileira. E ao mesmo tempo em que nós temos isso, diversos grupos continuam insistindo que essa é uma retórica, mimimi, e que nada disso está acontecendo ou atrapalhando o brasileiro ou o país. Para que a gente comece a falar disso, eu vou convidar primeiro o ministro Sérgio Rezende para falar para a gente, baseado na experiência dele. Existe paralelo na história recente do país com o que nós estamos vivendo agora em termos de desmatamento e descrédito internacional da política brasileira preservacionista? Boa tarde, Sérgio Rezende. Boa tarde, Edmond. Boa tarde, meu amigo, colega Ricardo Galvão e a todos que estão conosco. Realmente, Edmond, não tem paralelo. Eu lembro que no início do governo do presidente Lula, ano 2003, o desmatamento na Amazônia estava preocupando muito. E aí o que ele fez? A ministra do Meio Ambiente era a Marina Silva, grande ministro, grande ambientalista, e uma das primeiras coisas que a ministra fez foi buscar uma parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque ela entendia a importância da tecnologia para o monitoramento. E logo foi, com a participação do presidente Lula, foi montado um sistema interministerial. O Ministério da Ciência e Tecnologia, com o INPE, fazendo monitoramento, estabelecendo novos programas, melhorando alguns programas existentes, naturalmente, para fazer o monitoramento e para fazer uma divulgação rápida dos resultados. Foi preciso aperfeiçoar a tecnologia para que rapidamente se tivesse a comparação da floresta numa certa área com ela mesmo pouco tempo antes. Isso foi feito, então, de maneira brilhante pelo INPE, e o governo pôs um sistema de fiscalização e de policiamento para funcionar. O resultado é que o desmatamento que estava grande foi caindo, ele chegou realmente a um valor mínimo comparado com as últimas décadas, em torno de 2009, 2010. E, como eu falei, isso foi resultado de uma combinação de decisão política e de tecnologia, de ciência e tecnologia. Aí, nesses últimos anos, claramente, principalmente neste desgoverno que nós vivemos, a partir de 2019,
os desmatadores foram incentivados pelo próprio presidente da República. Ele dizia que os outros países já tinham desmatado as suas florestas, tinham acabado com as suas florestas para aproveitar as riquezas, sei lá o quê, e que o Brasil tinha todo o direito de fazer o que bem quisesse com a Amazônia. Uma coisa absolutamente sem sentido. Queria voltar um pouco no assunto do meio ambiente. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. E aí, o que aconteceu? Logo nos primeiros meses de 2019, o INPE começou a detectar um aumento do desmatamento, com toda a tecnologia que tinha. E o que aconteceu? O presidente da República, esse desmiolado que está aqui até hoje, não aceitando resultados claros, evidentes da tecnologia do INPE, começou a criticar o órgão, e aí ele pediu do diretor do INPE, como se a cabeça do diretor do INPE, sendo cortada, fosse acabar com esse problema de desmatamento. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Esse diretor é exatamente o nosso Ricardo Galvão, que assumiu uma posição que nos deixou todos na comunidade científica orgulhosos. Ele não aceitou as acusações, as blasfêmias proferidas pelo presidente da República, e ele o enfrentou de maneira muito dura. E o que aconteceu é que ele trocou o diretor do INPE, mas ele trocou o diretor, não conseguia trocar toda a equipe técnica, nem os equipamentos, e o INPE continuou detetando e divulgando esse desmatamento. Eu não sei o que aconteceu internamente no INPE desde então, não tenho muito contato, mas o fato é que o INPE continuou mostrando que o desmatamento está muito alto. Cada divulgação do INPE, em comparação com anos anteriores, mostra que a situação é de total descalabro. E o problema é que isso vem crescendo, e vem crescendo, como eu disse, estimulado pelo próprio presidente da República. E aí, não é uma coisa muito fácil de reverter, não, porque estabeleceu-se... muitos outros desmatadores foram para a Amazônia e acabaram tomando conta daquela região, de modo que a reversão disso, eu não tenho dúvida que vai ocorrer com a eleição do presidente Lula, mas não vai ser uma tarefa fácil. Como não vai ser uma tarefa fácil reconstruir tudo que foi destruído por esse desgoverno que está aqui nos assolando há quase 4 anos. Vou conversar agora com o Ricardo Galvão, personagem que foi citado pelo ex-ministro Sérgio Rezende, o embate com o presidente Bolsonaro, por conta dos números apresentados pelo desmatamento. Mas antes, nós vamos mostrar para vocês que números são esses, alguns desses dados, né, que o INPE divulga publicamente. Estamos colocando aí para vocês na tela nesse momento. Vocês podem observar lá em 2004, né,
o desmatamento lá em cima, acima de 25 mil quilômetros quadrados, se eu estou lendo bem, exatamente 25 mil quilômetros quadrados, aí você tem uma queda de menos 84% até o ano de 2012, onde o desmatamento, ou quando o desmatamento alcança aí pouco mais de 5 mil quilômetros quadrados de área, e depois de 2012 você tem ali uma oscilação entre 2012 e 2014 até uma alta desenfreada em 2016 e uma sequência de aumento até 2021, totalizando 189% de aumento desde aquele momento. Galvão, a retórica, principalmente do Salles lá durante o debate, ficou evidente que a retórica deles é essa, é dizer que o maior desmatamento aconteceu durante a gestão do Lula, lá em 2014. Por que esse argumento não deve ser levado em consideração pelo nosso telespectador? E aproveitando que você está aqui, a gente pode falar agora que a eleição acabou, ao que você atribui que o ministro Motosserra, ou o ministro que queria passar a boiada, tenha sido tão bem votado no país, principalmente ali no conhecido eixo do desmatamento do Centro-Oeste? Boa tarde. Boa tarde, Edmond. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Sérgio pelas palavras, um amigo de muitos anos, foi um exemplo de ministro de Ciência e Tecnologia no país, né? Bom, o que acontece, esse pico do desmatamento, que na verdade mencionaste em 2014, foi em 2004, no governo Lula. Aliás, o Bolsonaro ontem, tentando atacar Lula, disse que nos 2 primeiros anos de desmatamento do governo Lula, a taxa de desmatamento foi maior que nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Isso está correto, ele foi ardiloso nisso, porque quando o Lula assumiu, o desmatamento já vinha crescendo. Houve um grande pico antes no governo Fernando Henrique, acima de 29 mil quilômetros quadrados, mas que o Fernando Henrique reagiu criando mais reservas indígenas e parques nacionais. Isso decresceu um pouco o desmatamento, mas a pressão dos matadores é muito grande e começou a aumentar, né? Principalmente não só para a venda de madeira, mas também mineração ilegal e grilagem de terra. Nós sabemos que 30% do desmatamento da Amazônia é grilagem de terra, né? E aí não vou repetir a história que o Sérgio já falou muito bem, foi criado o sistema DETER, que deu alerta de desmatamento. Eu acredito que ontem, no debate, inclusive, o presidente Lula não lembrou-se de todos os fatos que ele podia, na mesma hora, contra-atacar Bolsonaro. Porque até então, Edmond, tu sabes bem, sendo a de São José dos Campos, que até então o INPE só tinha um sistema que dava a taxa de desmatamento anual. Então, chegava ao final do ano, sabia-se quando foi desmatado, mas já tinha ocorrido desmatamento, né? Então, a grande criatividade do governo Lula com a Marina Silva, chegar ao INPE e falar, não, eu quero um sistema de alertas diário, que dê alerta diário para agir. Eles agiram de forma contundente, né? Então, essa comparação não está correta, porque o sistema DETER, quando Bolsonaro assumiu, o sistema estava operativo, tá? E o que fez Ricardo Salles com os ataques? Disse que os dados que o sistema DETER fornecia não eram suficientemente precisos para tomar qualquer ação. Ou seja, ele varreu debaixo do tapete todo o grande êxito que teve o governo Lula na gestão do desmatamento. Precisa haver realmente compromisso nesses números. E é isso que nós vamos construir em conjunto com esse novo modelo de monitoramento por imagens de alta resolução, realmente em tempo diário, para evitar esses problemas de lapso temporal que nós vimos aqui e que trazem distorções muito grandes no cômputo geral do volume de desmatamento no mês a mês. Só para dar uma ideia, eu gosto de citar muito esse exemplo, né? Quando teve o encontro de Paris, em 2015, que os países determinaram suas metas, né, espontâneas de geração de gases de efeito estufa, logo após houve um artigo publicado por um cientista da Columbia University, muito famoso, Gutz, escreveu um artigo, e disse que para os países cumprirem as metas prometidas no Acordo de Paris, eles deveriam seguir o Brasil, o exemplo do Brasil, com a maneira que o Brasil fornecia seus dados com altíssima qualidade,
95% de margem de acerto, né? E abertos ao público. É esse abertos ao público que incomodou Bolsonaro e incomodou Ricardo Salles, porque o INPE não só divulgava dados de alta qualidade, mas imediatamente aberto ao público. Agora, a eleição de Ricardo Salles, como que ele teve tantos votos, né? Olha, Edmond, eu tenho que ser honesto contigo. Eu fiquei muito decepcionado, muito magoado. Eu achava que ele seria eleito, né? Mas eu vou citar só um caso interessante. Quando eu me filiei à rede em março deste ano, nós tivemos um almoço logo depois, estava eu, Marina Silva, e Marina Elô, que é uma deputada estadual da Rede Sustentabilidade aqui em São Paulo. E ela perguntou-me, professor, o senhor conhece os ex-ministros do Bolsonaro? Agora estão candidatos, até falou do Marcos Pontes também, que era naquela época candidato a deputado federal. O senhor acha que eles têm chance de ser eleitos? Eu falei, olha, pode ser, eu tenho um pouco de dúvida, não conheço muito a política, mas o Ricardo Salles certamente vai ter dificuldade. A Marina virou-se para mim e disse, professor, já vi que o senhor não entende nada de política. Eles não só vão ser eleitos, mas como tem uma chance enorme. Nós estamos fazendo o levantamento, o que tem de investimento, já de impulsionamento nas redes, etc., é enorme, sabe? E eu não tinha a noção disso, mas isso foi muito bem articulado. Eu viajei, na minha campanha, viajei por todo o estado de São Paulo e fiquei impressionado. Como, por exemplo, lá eu tive em Presidente Prudente, quando um rapaz de 24 anos do PCdoB, o Guilherme, enfrentou o Ricardo Salles quando estava lá visitando. Tem até um vídeo mostrando o enfrentou, dizendo que ele não tinha o que fazer lá. Ecocida! 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 Lula, ladrão, vagabundo! Tudo pra cadeia! Vão tudo pra cadeia, pelas coisas que vocês fizeram! Pelos crimes que vocês cometeram, por genocídio, por fake news, por a destruição e por tráfico internacional de madeira! O senhor está sendo investigado, hein? Nesse enfrentamento, esse rapaz quase apanhou na rua. Sabe? Foi de uma coragem enorme. Então, essa articulação feita no Estado, eu creio que foi muito superior ao que eu imaginava. Eu não tenho explicação por que isso aconteceu. A gente está conversando aqui, tentando entender, né, quais são as falhas que a gente comete até quando tenta explicar o que está acontecendo atualmente no país. Para ajudar com isso, nós estamos agora também aqui conosco nessa entrevista, virtualmente, obviamente, com o professor Paulo Artacho, que nos honra bastante com a sua presença. Professor Paulo Artacho, que é graduado em Física pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Física Nuclear e doutorado em Física Atmosférica. Trabalhou na NASA, na Universidade da Antuérpia, na Bélgica, na Universidade de Lund, na Suécia, e também na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É o professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP nesse momento e uma das maiores autoridades do país em questão de meio ambiente, membro inclusive do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Professor Artacho, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Antes da gente começar as entrevistas, nós falamos um pouco de toda a situação que nós estamos enfrentando nesse momento, com índices alarmantes de desmatamento, batendo recorde a todo momento. Soltei um gráfico aqui e estou colocando na tela nesse momento mais uma vez toda aquela curva, aquela parábola que tem sua base em 2012. Eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador, para a gente tentar colocar um pouco de luz na cabeça das pessoas, o seguinte: o que esse desmatamento todo que está acontecendo nesse momento está provocando na nossa sociedade, no nosso meio ambiente agora, e que pode provocar num futuro próximo? A gente ouve muito falar em ponto de não retorno, e isso para algumas pessoas parece que é meio que um conto, a mulher do saco, a loira do banheiro para adultos que não são envolvidos em assuntos do clima. Queria que o senhor explicasse, por gentileza. Muito obrigado pela presença mais uma vez.
Olha, os impactos do desmatamento são em várias, nós podemos analisá-los sobre vários prismas, né? Um deles do ponto de vista socioeconômico, né? Eu acho que é importante salientar que as regiões brasileiras que têm o menor IDH do nosso país, na verdade, estão na região amazônica. Porque, apesar de o agronegócio estar parcialmente estruturado lá e no Brasil Central e no Cerrado, isso traz pouquíssimos benefícios para a sociedade amazônica como um todo. Segundo, nós temos visto recentemente que toda a questão do desmatamento e as atividades criminosas e ilegais que estão acontecendo na Amazônia, elas estão essencialmente à margem da lei, à margem da nossa própria Constituição. E isto envolve tanto invasão de terras públicas para especulação, né, com o nosso território, invasão de terras indígenas protegidas pela Constituição, garimpos ilegais, colocando mercúrio no ecossistema amazônico, que está contaminando o nosso ecossistema e a população amazônica de uma maneira muito intensa. Todas essas atividades ilegais jamais deveriam ser permitidas num país onde as leis e a Constituição tivessem algum valor. Esse é o aspecto socioeconômico. O aspecto ambiental é igualmente importante, porque a Amazônia processa a maior quantidade de vapor d'água que irriga o agronegócio no Brasil Central. Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e assim por diante. Portanto, o próprio agronegócio acaba dando uma espécie de um tiro no pé ao, basicamente, parte dele fomentar o próprio desmatamento da floresta amazônica. E, por último, nós temos os compromissos brasileiros internacionais, né, através do Acordo de Paris, e a importância estratégica de mantermos o carbono da floresta amazônica na própria floresta, não agravando a situação da emergência climática que estamos passando no nosso planeta. Então, são essas três importantes facetas do desmatamento que eu acho que é importante a população brasileira se conscientizar. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta na sequência falando sobre cortes no orçamento e medidas para proteger a floresta brasileira. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre a questão da ciência e tecnologia, o desmatamento na Amazônia e o futuro do país diante de um processo eleitoral em andamento. Estão aqui conosco três das maiores autoridades em ciência, tecnologia e desmatamento do país, professor Paulo Artacho, temos aqui também o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, e o ex-ministro Sérgio Rezende. A pergunta que eu queria, o assunto que eu queria introduzir para os senhores agora é sobre o corte nas pesquisas. Os três têm grande envolvimento com pesquisas, universidades, que são responsáveis por 95% da produção científica brasileira. O que representa essa ameaça de corte que foi feita agora? O MEC recuou, disse que vai liberar o recurso, mas não disse quando, diante de tudo que estamos vivendo, o que está acontecendo. O que esse corte pode impactar na vida universitária e na vida da população? Vamos começar, os últimos serão os primeiros, pelo próprio Paulo Artacho. Obrigado, Artacho. Bem, esses cortes, evidentemente, mostram que o governo realmente está, digamos assim, fomentando o atraso do desenvolvimento científico e educacional do nosso país. Os cortes nas universidades, nos institutos de pesquisa e nos organismos que financiam a ciência brasileira, como FINEP, CNPq e CAPES, são muito, muito sérios e certamente comprometem o futuro da sociedade brasileira como um todo, já que nós estamos indo a caminho de uma sociedade onde o que vale efetivamente é o conhecimento científico e tecnológico, e a questão educacional é igualmente importante, porque se quisermos reduzir
as desigualdades sociais em nosso país, temos que melhorar a educação em todos os níveis, do nível fundamental até o nível superior. Então, de uma certa maneira, esses cortes refletem o atraso da visão do atual governo do significado do desenvolvimento científico e tecnológico de qualquer nação e está levando o Brasil na contramão dos demais países que se desenvolve através do fomento à ciência e tecnologia. Vou perguntar agora ao ex-ministro Sérgio Rezende, que também está envolvido aí com a formação do plano de governo de um eventual governo Lula para o próximo mandato, caso o ex-presidente Lula seja eleito. Sérgio Rezende, nós temos ao mesmo tempo corte em verbas de pesquisa e universidade e uma nota que eu estou lendo aqui neste momento, um despacho, na verdade, do presidente do IBAMA, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Eduardo Bin, que está anulando um montante em multas aplicadas por crimes ambientais no atual governo e em governos anteriores, que chega a 16 bilhões de reais. Ou seja, nós temos, ao mesmo tempo em que se privilegia desmatadores com perdão de 16 bilhões de reais em dívidas, corta-se 80 bilhões do orçamento de universidades federais e institutos de pesquisa nos últimos 7 anos. É um projeto de destruição, um projeto de ogronegócio para o Brasil? Edmond, infelizmente é isso, não há outra interpretação. Você começou esse bloco falando que as universidades públicas respondem por 95% da produção científica do Brasil. E aí eu quero voltar ao início desse desgoverno, quando o presidente da República, em torno de abril de 2019, ele estava na presidência há muito pouco tempo, ele teve a coragem de dizer que a pesquisa no Brasil era feita principalmente nas universidades privadas. E nas universidades públicas, o que se fazia era babúrdia, confusão, não se estudava, um negócio completamente descabido. Logo, logo, a comunidade reagiu, mostrou que 95% da produção científica no Brasil é feita nas universidades públicas, mas os ataques dele continuaram. Eles, por exemplo, ele com o ministro da Educação de então, atacaram as ciências sociais e humanas, dizendo que elas não serviam para o Brasil. Então, tudo que foi acontecendo está perfeitamente coerente com essa visão deles. Eles acham que a educação, a ciência e a tecnologia nada servem para o Brasil. É uma visão completamente maluca, né? Quando nós sabemos, o Paulo disse isso, o Ricardo Galvão também, a ciência e a tecnologia estão por trás, são a base do desenvolvimento de qualquer país. Nenhum país conseguiu se desenvolver sem educação, ciência e tecnologia. E o Brasil vinha, durante mais ou menos 2 décadas, numa situação crescente, melhorando o seu sistema de educação, o seu financiamento à pesquisa. Ela nunca chegou a valores comparáveis com o de outros países. O Brasil ainda investe, mesmo há alguns anos atrás, investia menos em ciência e tecnologia do que outras nações desenvolvidas. Então, o que nós precisávamos? Precisava em cada governo ter novas fontes de financiamento, aumento no financiamento, para que o Brasil realmente tenha a ciência e a tecnologia contribuindo para o nosso desenvolvimento. Nesse governo, tudo aconteceu ao contrário. Nós, para citar o exemplo que aconteceu com a pandemia da Covid, o desmiolado da presidência da República, desde o começo, fez pouco dessa doença. Não acreditou no que dizia a comunidade médica e científica mais preparada, de que era preciso usar máscara para evitar o contágio, que era preciso usar não se deveria usar medicamentos sem comprovação, sem eficácia comprovada, e mais no final do primeiro ano
naquele ano trágico de 2020, o Brasil teve oferta de compra de vacina, compra de vacina pela Pfizer, e o próprio presidente da República disse que o Brasil não precisava, o Brasil não tinha que ir atrás das empresas, elas que tinham que vir para o Brasil, uma coisa absurda. E fez questão de mostrar à população brasileira que não se devia vacinar. Ele nunca vacinou. Qual foi o resultado? O resultado é que o Brasil tem menos de 3% da população mundial, mas tem mais de 11% das mortes pela Covid. Isso foi afirmado ontem pelo presidente Lula, naquele debate da Band, perguntando ao Desmiolado por que foi isso. E o Desmiolado acabou fazendo uma confusão, como ele sempre faz. Então, esse governo, desde o começo, desfez da educação, da ciência e da tecnologia, e o resultado é, então, o que você mencionou, os cortes. Eles cortaram os recursos da educação, da ciência e tecnologia, que em 4 anos somam isso, pelo menos 80 bilhões de reais. Com medidas completamente ilegais e inconstitucionais. O Congresso Nacional, por conta da ação da comunidade científica, aprovou uma lei originada no Congresso, em que proibia o chamado contingenciamento, que é o bloqueio dos recursos do mais importante fundo de financiamento, que é o FNDCT. Pois bem, o presidente vetou o artigo que fazia a proibição do contingenciamento, o Congresso derrubou o veto dele, só que isso aconteceu em 2021, quando o orçamento já estava pronto. Então, quando a lei orçamentária foi feita para 2022, ela tinha a lei que havia, né? Então, os recursos foram colocados no FNDCT. Só que eles praticamente não foram usados esse ano. E nos últimos 2 meses, o governo tomou várias medidas para cortar o FNDCT. Então, é uma coisa absolutamente ilegal, inconstitucional. Há uma dificuldade de reagir contra isso, porque uma boa parte do Congresso apoia esse desmiolado, em particular o presidente da Câmara, mas, mesmo assim, as coisas estão acontecendo. Só vai ter uma maneira de reverter isso. É no dia 30 de setembro eleger Lula presidente da República, que foi o presidente que mais valorizou a educação, a ciência e a tecnologia, com a construção de muitas novas universidades, extensões universitárias, e fazendo o contingenciamento do FNDCT ser zero. O FNDCT, no último ano do governo do presidente Lula, teve 0 contingenciamento. Então, nós temos que reagir exatamente votando no dia 30 contra esse desgoverno. Foi bom o senhor ter falado sobre a questão do contingenciamento do FNDCT, porque a continuidade de um serviço essencial do INPE, e essa era a próxima pergunta que eu ia fazer ao doutor Galvão, dependia, segundo a declaração do diretor do INPE, que ele iria buscar recursos do fundo do FNDCT para manter o serviço de monitoramento do Cerrado, que sofreu ameaça aí de ser suspenso. Nós temos informações agora, informações de dentro do INPE, de que o serviço continua sendo feito, mas ele não continua sendo feito com o número de pessoas que havia disponível e não há garantias de recursos para o ano que vem. Doutor Ricardo Galvão, o ministro chegou a dizer, o ex-ministro e agora eleito senador astronauta Marcos Pontes, chegou a dizer numa reunião aqui em São José dos Campos que os recursos do Senado não foram garantidos porque o INPE teria dado uma moscada. O senhor que tem experiência administrativa aqui no INPE, o senhor acredita que isso seja possível? E o que fazer para a gente continuar tendo esse serviço essencial que não deveria depender de um governo? Estava mutado. Eu vou começar relembrando uma coisa, não sei se o Sérgio se lembra, né?
porque o importante, é claro, que quando o governo Lula assumir, nós vamos estar enfrentando uma situação econômica muito difícil, né? O importante vai ser a estratégia de governo e como vamos recuperar. Mas eu não sei se o Sérgio se lembra, nós morávamos perto na praia de Copacabana, quando ele era ainda presidente da FINEP, né? E aí, quando ele foi convidado, ele disse que ia para ministro, ele me disse uma coisa interessante, não sei se te lembra, Sérgio, ele falou, no fundo do FNDCT, porque o fundo do FNDCT foi criado mesmo no governo de Fernando Henrique, e o Lula, como todo estadista, né, manteve o que era bom, manteve o fundo do FNDCT, mas era bastante contingenciado. E o Sérgio me disse, olha, o Lula me prometeu que até o final do governo ele vai descontingenciar gradualmente o fundo, e ele cumpriu. Te lembras disso, Sérgio? Certo. Quer dizer, mais importante até da coisa é o planejamento estratégico. Veja, então foi um planejamento do Lula para 7 anos de governo. Ele pensou em 4, ele ser reeleito, mas o planejamento foi cumprido. E isso é que está nos faltando. E agora a questão do FNDCT para o INPE monitoramento. Primeiro, o Edmo, tu sabes bem o que aconteceu com o INPE, né? Ele manteve, não conseguiu coibir a divulgação dos dados, primeiro porque os pesquisadores do INPE têm altíssimo prestígio internacional, o Paulo conhece bem, o Luiz Aragão, Luciana Gatti, todos que publicam os dados na revista Nature, ele não vai ser contra os dados da revista Nature de jeito nenhum. É muito difícil coibir. Mas o que ele fez? Ele atacou violentamente o orçamento do INPE. Proibiu descontinuou o programa de colaboração Brasil-China de fazer os satélites Cibers, né? Então não está fazendo mais, tirou os recursos para fazer o satélite Amazônia 2, então todos os recursos de desmatamento foram. E essa questão do monitoramento do Cerrado, isso daí é a coisa que mais me incomodou, Edmo. Por quê? Como é que esse monitoramento era feito? Era feito com recursos do Fundo Amazônia. A segunda versão do Fundo Amazônia foi, inclusive, eu que assinei um projeto espetacular feito pelos pesquisadores do INPE. Caiu o Edmund, caiu? Não, continua aqui. Continua aí. Então, Edmund, isso foi... quando ele cortou os recursos do Fundo Amazônia, esse afetou diretamente o monitoramento do Cerrado. Mas o doutor Cláudio Almeida, que é um grande trabalhador, foi atrás de recursos, né? Procurando viabilizar outros recursos. Infelizmente, na minha opinião, embora seja muito meu amigo, eu acho que o atual diretor do INPE não soube insistir como deveria. Ele deveria ter colocado, honestamente, a questão na imprensa, de maneira muito aberta, que o desmatamento o monitoramento do Cerrado foi prejudicado pelo corte do Fundo Amazônia e o governo não estava garantindo os recursos. Esse discurso que o Marcos Ponte fez aqui, Sérgio, foi terrível, porque ele não foi visitar o INPE, fez o discurso num shopping center, tá? Estava lá o diretor do INPE, e ele virou-se para o diretor do INPE e falou assim, olha, os recursos de monitoramento estão lá na FINEP. O Clésio, tu comeste mosca, certo? Veja se essa é a maneira de se dirigir a um diretor de uma instituição do nível do INPE. Então, isso, Edmond, é bem pensado. Isso daí, eu gosto muito, estou citando muito um livro de um jornalista americano, que escreveu um livro em 2017, The War on Science. Ele escreveu esse livro, né? Chama Sham Otto, né? Ele fala como essas pessoas, e é o caso típico aqui do governo Bolsonaro, né, que a ciência o incomoda, os resultados incomodam, porque vão contra os seus interesses, seu grupo de interesse, contra a sua mentalidade tosca, certo? Estulta. Então, isso é muito prejudicial. Então, mais do que ele está fazendo é mensagem passada para o povo. Infelizmente, Edmond, as redes sociais, nesse ponto, facilita a ação desses negacionistas de uma forma imensa, né? Isso está penetrando, depois que eu me candidatei e tenho acesso às redes sociais, eu vejo as mensagens que recebo, né? São absurdas, absolutamente toscas, mas incentivadas por essa mentalidade do governo. Mais do que ele faz, como o Sérgio
destrutiva, principalmente para os jovens. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já na sequência discutindo o futuro. É possível reverter o estado atual de coisas? A ciência brasileira tem salvação? A gente volta já já, um instante só. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta. A gente continua falando sobre este momento da ciência brasileira. Temos aqui um meme, a carta aberta da ciência brasileira para Deus. Olha aí, uma única palavra, socorro. É isso que a ciência brasileira está pedindo nesse momento, ajuda a Deus para tentar intervir naquilo que está acontecendo. Vou conversar agora com o professor Paulo Artacho, que é lá da USP e que pode falar um pouco para a gente sobre a questão do corte do orçamento. Acho que no bloco anterior a gente não conseguiu deixar isso bem claro. A USP tem, por exemplo, um órgão, o IPEM, que produz radiofármacos que são usados por toda a rede básica, toda a rede pública do país, para diagnóstico e para tratamento de pessoas com câncer e outras doenças. Essa produção este ano chegou a ser interrompida por falta de recursos. O que vocês estão vivenciando no dia a dia da universidade, professor Paulo Artacho, com relação à falta de recursos? Esses serviços que a universidade presta à população, como é que eles estão funcionando aí na USP? Olha, em geral, os serviços, evidentemente, estão sendo precarizados, né? Não só na USP, mas, na verdade, em todas as universidades do nosso país. A USP ainda tem a sorte, digamos assim, de estar num estado onde ele tem recursos, digamos assim, garantidos pela Constituição do Estado de São Paulo, assim como a FAPESP, né? Infelizmente, os órgãos federais não têm essa sorte, como o IPEM, por exemplo, que você mencionou. Então, realmente, a produção de radioisótopos no Brasil, que é estratégica para as pessoas que estão sob tratamento de câncer, teve uma quantidade de problemas enormes para ter continuidade nesse ano, e, felizmente, os diretores do IPEM conseguiram contornar várias dessas dificuldades. Agora, você veja, o Brasil tem a proposta de construir um reator para a produção desses radioisótopos, só que, obviamente, isso está andando a passos de tartaruga, deixando pessoas que dependem de insumos críticos produzidos pela ciência brasileira, como são os radioisótopos, a ver navios, né? Quer dizer, isso causa mortes, isso causa transtornos na vida de milhares de pessoas, particularmente as pessoas vulneráveis com câncer. Então, obviamente, o país tem que sair desta penúria, tem que começar a reconhecer o papel que a ciência e dos serviços que a ciência faz para a sociedade o mais urgente possível, e eu espero que isso aconteça no dia 30 de novembro, como o Sérgio deixou isso muito claro. Eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta para o senhor, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo acreditam que há o engajamento político. Nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Rezende, do qual não se paira nenhuma dúvida sobre a reputação, mas que muita gente critica. O Sérgio Rezende foi ministro do Lula, então ele não poderia estar falando. O senhor que não tem essa vinculação política, né? O senhor está aqui fazendo campanha pelo Lula ou o senhor está aqui tentando alertar para os problemas que o país está surgindo? Bom, evidentemente, que o país está vivendo, perdão. Não faço campanha, obviamente, para ninguém, eu faço campanha pelo país, pela democracia do nosso país, faço campanha pela redução das desigualdades sociais, faço campanha pelo futuro do Brasil. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Todo brasileiro que pensa de como o nosso país pode se tornar cada vez mais competitivo num mundo onde a ciência e o desenvolvimento científico e tecnológico jogam um papel cada vez mais importante, tem que ficar preocupado com estas questões. Então, independente de ser Lula ou qualquer outro governo que possa efetivamente contribuir para o futuro do Brasil e não pelo atraso, certamente esta seria o lado que a comunidade científica brasileira escolheria.
Muito obrigado, Paulo Artacho, pela resposta. Eu vou agora com o ex-ministro Sérgio Rezende. Ainda dá tempo da gente salvar a ciência brasileira ou o estrago foi muito grande a ponto da gente ter que priorizar outras áreas do nosso país? Irmão, dá muito tempo. Veja, tem uma coisa importante que aconteceu nos últimos 50 anos. A comunidade científica brasileira cresceu e se tornou muito competente em todas as áreas. O Brasil tem hoje cientistas competindo com cientistas em todo o mundo e em todas as áreas. O que não acontecia há 50 anos, quando a nossa comunidade era muito pequena. Os resultados da ciência da tecnologia brasileira eles são palpáveis de várias formas. O número de empresas de tecnologia que surgiu nos últimos 20, 30 anos, nas universidades, na Universidade de São Paulo, aí, na Unicamp, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, é um número que nos mostra que o Brasil, na verdade, está formando uma nova geração de empresários e empreendedores de tecnologia. Então, o sistema brasileiro evoluiu muito. É lógico que o que está acontecendo nos últimos anos produz um estrago muito grande, um grande estrago que é quase irreversível, quase, mas não é completamente, é do número de jovens sem oportunidade para fazer pesquisa no Brasil, foi para o exterior, está lá. Isso tinha acontecido há cerca de 30 anos atrás, no governo Collor. Mas no governo Lula, muitos cientistas que estavam no exterior voltaram gradualmente para o Brasil. Então, esse êxodo ele nunca é revertido completamente, mas ele pode ser interrompido e ele pode ser, digamos assim, minorado. E, como eu falei, o amadurecimento e o tamanho da ciência brasileira mostram que, apesar do estrago feito nos últimos anos, nós temos condições perfeitamente de retomar o crescimento que tínhamos e retomar o papel da ciência brasileira, que é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Social também, porque no governo Lula foram criados vários programas no Ministério da Ciência e Tecnologia que era para desenvolver a sociedade, como difusão de tecnologia em pequenos produtores, como estímulo para os jovens estudarem mais matemática, ciência e assim por diante. Então, isso tudo pode ser revertido. Agora, será revertido a partir de janeiro de 2023, com Lula reeleito ou eleito novamente no dia 30 de setembro. Nós precisamos agora fazer esse papel de formiguinha, conversando com cada pessoa, mostrando que, se Lula não for eleito, o Brasil realmente vai continuar nessa situação muito complicada, de grande retrocesso. A única salvação é Lula eleito no segundo turno, dia 30 de setembro. Muito bem. Bom, vamos conversar agora com o Galvão. Eu quero colocar uma curiosidade aqui para os nossos telespectadores. Estou colocando na tela, viu, doutor Galvão? O índice de pesquisas no Google da palavra pusilânime. Lá em 2019, quando o senhor deu uma declaração, teve um pulo aí nessa palavra. O pessoal quis saber bastante o que significava o termo. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é assim, a gente não quer ser alarmista, mas tem certas coisas que chamam a atenção. Outro dia a gente entrevistou a doutora Luciana Gatti, que o senhor mencionou aí durante o nosso bate-papo, se eu não me engano, no primeiro bloco, ela mostrando um estudo fantástico que foi enviado para a Nature agora recentemente, que mostra uma comparação das emissões de carbono na floresta nos últimos 2 anos em comparação com os 10 anos anteriores. E o crescimento é exponencial. Esse trabalho ela apresentou lá na SBPC, estivemos nós 4 lá, e, rapaz, depois você vai ver nas redes sociais a transmissão do vídeo, isso é mimimi sem comprovação científica, isso não é verdade, isso não se comprova, o ministro Salles tem números diferentes.
Como é que a gente faz para que o conhecimento científico verdadeiro se sobreponha a essa onda, essa avalanche, essa guerra de narrativa que a gente vive hoje? Eu sei que essa não é a pergunta mais fácil do mundo. E se a gente não conseguir vencer essa batalha e caso de repente não se mude esse cenário nos próximos 15, 20 dias, o que o senhor acredita que possa acontecer com o nosso país? Bom, Edmar, essas perguntas são realmente difíceis, né? Eu primeiro vou começar com uma pergunta que fizeste ao Paulo, também ao Sérgio, né? A questão de envolvimento científico, ciência política, né? Teve um trabalho muito recente que chama AAAS, a Associação Americana para o Avanço da Ciência, né? Que ele chama a atenção da importância da ciência na formulação de políticas públicas. Ele chama a atenção que, na verdade, praticamente tudo que se discute, ele está falando, claro, do Congresso americano, tem sempre uma conotação de ciência importantíssima, e nós temos dois exemplos muito claros aqui, no caso recente dos Estados Unidos, que foi a nova lei ambiental americana, né? E o ato chamado Chip and Science Act, para trazer a indústria eletrônica para os Estados Unidos. Eu mesmo tenho colegas que trabalharam como consultores nesses atos. Então, primeiro, a associação, mesmo o cientista não sendo político, a associação com a política é importante para o benefício da sociedade. Naturalmente, eu sim, sou membro de um partido, a Rede de Sustentabilidade, não há como negar. Mas, veja, a eleição de Lula, que tanto o Sérgio como o Paulo também, eles dizem que é importantíssimo para a solução do país, quem disse isso foi a revista Nature. Recentemente tem um artigo publicado na revista Nature, né, que não pode dizer que a revista Nature seja dominada por marxista, como diz esse governo. Comunistas da Nature agora. Os comunistas da Nature. Não pode dizer. A própria revista Nature, fazendo uma análise muito fria, tá, mostrou que a possibilidade da ciência brasileira se recuperar, manter, chama-se Lula da Silva, não tem outra possibilidade. Isso é uma análise fria feita por eles, né? Então, essa questão é importantíssima do ponto de vista do que nós vamos fazer no país. Ora, se Lula não for eleito, né, e aqui colocar um outro ponto, não é só Lula que me preocupa, né? Preocupa até aqui no estado de São Paulo. Não sei se te lembras da discussão que teve o debate entre Tarcísio, que está na frente, e Haddad. Eu fiquei muito preocupado, porque o Paulo chamou a atenção que as universidades de São Paulo, inclusive a FAPESP, né, têm autonomia orçamentária. Nós recebemos um percentual fixado por lei do ICMS. Então, se vê o Tarcísio tendo uma discussão, ele quer reduzir ainda mais a alíquota do ICMS, tendo uma visão economista míope do problema e muito superficial de um problema extremamente complexo. Então, a saúde, a educação, a pesquisa em todo o estado de São Paulo, as universidades dependem do ICMS. E o Haddad foi direto ao ponto. Com toda a sua experiência, foi direto ao ponto. Então, a primeira coisa, o Tarcísio, mesmo o Lula sendo aí, talvez ele não consiga, mas se for Tarcísio e Bolsonaro, vai ser o fim do país. Honestamente, eu fico muito, muito preocupado. Todos nós vamos ter que lutar fortemente. O discurso do presidente Bolsonaro, o seu discurso tosco e estulto, é realmente contrário à ciência e tecnologia. Eles vão pensar simplesmente em importar toda a tecnologia, achando que se importa tecnologia de ponta. Isso nunca acontece. Ninguém importa tecnologia, conhecimento de ponta. Eu dou só para terminar, para ver as consequências que ele já fez. Tu conheces bem aqui no INPE. Como eu disse, ele não deu continuidade ao programa de desenvolvimento de satélites Cibers, né? O que ele fez? Pegou 250 milhões milhões de reais para comprar 2 satélites da Noruega, dizendo que esses satélites serviriam para monitoramento da Amazônia. Conheces bem o ex-diretor do INPE, nosso amigo Gilberto Câmara, ele disse que esses satélites são satélites cloroquina da Amazônia, né? Que não vão servir para monitorar nada, né? Então, veja, não só tira, coloca na mão de militares,
quando toda a expertise disso está na mão do INPE, né? E está desmontando completamente as universidades. Eu fiquei impressionado, eu viajei agora no estado de São Paulo, fui ver, por exemplo, a Unifiesp de Sorocaba, que é federal, uma situação dificílima. Todas as universidades, uma situação dificílima. E ele não vai mudar isso, vai continuar. Então, eu não vejo, as sociedades têm que estar conscientes que não é questão de ser de esquerda, direita, PT ou o que for, é a salvação da democracia e de toda a infraestrutura de ciência e tecnologia, educação e saúde instalada no país, depende sim da eleição de Lula da Silva. O senhor falou em democracia, eu vou fazer uma pergunta para os três para que a gente possa encerrar esse nosso bate-papo tão rico que passou tão rápido. O momento em que nós estamos vivendo, ele é parecido com aquilo que os três vivenciaram ao longo da ditadura? Nós podemos entrar em alguma coisa parecida com aquilo, aquela repressão de opinião que nós tínhamos naquele momento? Nós estamos tendo aí gente entrando na Basílica e batendo boca com o bispo porque não pode tocar o sino da igreja, né? Nós podemos chegar num estado tal de fascismo em que essa ignorância transforme o nosso país talvez no Irã da América do Sul, fundamentalista, uma teocracia baseada em agronegócio e ignorância? Rapidamente, um bate-bola com os três. Vamos lá, começando pelo Galvão, que já estava falando. Olha, eu vivi claramente o período do regime militar, da ditadura militar, né? E vejo diferenças, mesmo entre aquele regime e esse. Do ponto de vista de democracia, foi terrível, né? Mesmo em ciência e tecnologia, tivemos grandes colegas pesquisadores, eu, em particular, um amigo que já nos deixou, que eu gostava muito, José Leite Lopes, que sofreu muito. Foi terrível. Mas, pelo menos, nós tínhamos alguns militares que tinham uma visão nacionalista, né? Desenvolvimento, algumas coisas erradas, mas fizeram a FINEP, colocaram recursos. Eles não tinham uma visão destrutiva da ciência e tecnologia, como tem esse governo. Isso eu vejo a coisa pior de tudo, né? E a esperteza, do ponto de vista da democracia, nós sabíamos bem que tinha um governo que era um governo ditatorial antidemocrático. Agora, esse governo não se transveste da democracia, usa mecanismos democráticos para se eleger, né? Atuando nas redes sociais. Isso torna o ataque mais difícil. Isso que eu vejo muito preocupante na situação atual. Por favor, ex-ministro Sérgio Rezende. Eu concordo inteiramente com o Ricardo Galvão. A situação é muito diferente. O regime militar, entre outras coisas, apoiava a ciência e a tecnologia. Por quê? Porque tinham militares com uma visão clara da importância disso. Aliás, desde o início das ações do governo federal na ciência e tecnologia, militares tiveram um papel importante. O primeiro presidente do CNPq foi um almirante, que também tinha sido presidente da Academia Brasileira de Ciência, o almirante Álvaro Alberto. Alguns militares tiveram um papel importante para a ciência brasileira. O que preocupa nesse atual é exatamente o desprezo por valores importantes que são travestidos de outros valores, mas é tudo distorcido. Eles, por exemplo, dizem que valorizam a família, essas coisas todas, e nós vemos exemplos em cima de exemplos, mostrando que não é exatamente o que acontece. Eu concordo com o Galvão que a preocupação, no momento, é maior, porque nós vemos como parte da sociedade conseguiu ser enganada por essas pessoas e acreditam neles. Elegeram deputados e senadores que são a negação de tudo que nós valorizamos. Então, o momento atual realmente é muito preocupante. Eu estou confiante de que no dia 30, Lula será eleito presidente do Brasil e que as coisas vão começar a mudar. Agora, de qualquer maneira, o trabalho vai ser muito difícil. O Brasil vai ter que desenvolver mecanismos que, de alguma forma, dificulte essa propagação pelas mídias sociais e de várias maneiras de falsos valores
que, na verdade, são maus valores. É essa a maior dificuldade do momento. Não é exatamente... Eu acho que a democracia não está ameaçada, como ela esteve há 2 anos. O presidente da República bem que tentou reverter as coisas, preparar um golpe, mais de uma vez ele ameaçou, desacreditou as urnas eletrônicas, parece que ele fez isso hoje de novo. Então, a maior preocupação é como essas coisas influenciaram uma parte importante da sociedade brasileira. Reverter isso vai ser o maior desafio para o Brasil. Artacho, e o que você pensa a respeito disso? Eu contribuiria adicionalmente que o Brasil hoje é muito mais, digamos assim, desenvolvido e moderno do que era na época da ditadura militar, então é muito difícil você comparar. Agora, nós falamos muito do desmonte da ciência brasileira, mas, na verdade, o que está sendo desmontado, em essência, é a sociedade brasileira como um todo. Quer dizer, muito mais do que ciência e educação. Sistemas de saúde, a questão de legislação ambiental, a representatividade do Brasil perante as demais nações do nosso planeta, tudo isso está sendo fortemente ceifado. Então, o que nós vemos é uma desestruturação de toda a sociedade brasileira e tudo isso nós vamos ter que reconstruir. É possível? Sim. Vai requerer recursos imensos da nossa sociedade como um todo, particularmente trabalhar na inversão da distribuição de renda que a gente tem hoje e assim por diante. Nós vamos precisar de muitos recursos para fazer isso e esses recursos hoje estão, digamos assim, no mínimo realocados em lugares não adequados. E muitos dos danos são irreversíveis, né? Na ciência, nem tanto, eu concordo com o que o Sérgio colocou, mas, por exemplo, na destruição do que foi feito da floresta amazônica, muito disso já não tem volta, muito disso é totalmente irreversível. A destruição da imagem do país a nível internacional não vai ser recomposta, digamos assim, a partir de 1º de janeiro de graça. Vai precisar de muito trabalho para a gente reconstruir o país a partir do momento que a gente está. Então, a gente anda na cidade de São Paulo, você vê a quantidade de pessoas sem teto aumentou muito nos últimos 3 ou 4 anos, né? Isso não é só em São Paulo, no Brasil todo, temos um congelamento do salário mínimo, né, ao longo dos últimos anos, e vai por aí afora. Então, nós vamos precisar da sociedade brasileira como um todo para reconstruir esse país. Agora, o que é realmente assustador é que 43% da população brasileira hoje, né, apoia o processo de destruição da nossa própria sociedade, né? Nenhum dos meus amigos cientistas políticos conseguem fazer um mínimo de interpretação para poder entender este processo de autoflagelação e autodestruição da sociedade brasileira. Não é por um caminho diferente, digamos assim, né? É por um caminho de destruição das nossas instituições, não só a STF, mas o próprio imagem que o Congresso Nacional tem hoje perante a população é péssimo, né? Então, a nossa democracia foi muito fragilizada e nós vamos ter que ter muito trabalho para reconstruir tudo isso. Nós vamos fazer isso, eu acho que a sociedade, nós não podemos nos eximir dessa tarefa e eu acho que é o único caminho para a gente poder construir um Brasil que possa ter algum futuro e vamos arregaçar a manga a partir de 1º de janeiro e reconstruir o nosso país. Muito obrigado a todos vocês pela participação aqui nesse nosso bate-papo. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Um abraço e até mais ver. Tchau!